Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. Maravilha, minha gente, é isso aí, esse é o nosso Deus, o Deus do Agindo Deus, quem impedirá? Graças a Deus, né? Graças a Deus estamos aqui neste momento especial do Agir de Deus, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h, esse horário sagrado aqui. Estamos aqui com vocês, sempre com uma palavra de fé, de esperança, trazendo aqui também o momento da oração da fé. E vamos orar, como eu disse no início hoje, né? Estamos orando aí pelas empresas, pelas finanças, né? Muito importante, sim, você orar também na área financeira, pedir a bênção, pedir o direcionamento de Deus, livramento também, né? De maus negócios, né? Pedir a bênção financeira é Deus nos livrar de fazer maus negócios, uma compra errada, né? Uma venda errada. Então, tudo isso tem a ver também com vida financeira e também espiritual. Então, seja muito bem-vindo, você da Grande Curitiba, região metropolitana, você de várias partes do Brasil, é de Curitiba, Paraná, para o Brasil e o mundo, para as nações. Mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero iniciar a palavra de hoje com algumas frases. E depois eu vou dar o texto e vamos falar sobre a importância da nossa jornada espiritual. Uma das frases que eu separei aqui. Quem olha para trás perde velocidade, mas quem olha para Cristo avança para a vitória. Outra frase. O passado não pode definir o seu futuro. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. O texto famoso aqui, que eu escolhi hoje, está escrito justamente em Filipenses, capítulo 3, verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Precisamos entender, minha gente, que a nossa vida, a vida cristã, ela é comparada a uma corrida. Exatamente, a uma corrida. Aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele fala sobre prosseguir, avançar e correr em direção a um alvo. Então ele tinha um alvo. O problema de muitas pessoas que estão correndo sem alvo, sem meta. Então Paulo, ele tinha clareza de que o passado não poderia segurá-lo, porque sua meta era maior do que qualquer erro ou conquista do ontem. Minha gente, na nossa corrida da fé, existe um grande perigo: olhar para trás. O que tem de pessoas que pararam a sua caminhada da fé porque olhou para trás. Vamos usar aqui a figura de um atleta, que é o que Paulo usou aqui também. Um atleta que corre olhando para trás, ele vai perder velocidade, ele vai perder ritmo, ele pode até tropeçar. Da mesma forma, minha gente, na nossa caminhada com Deus, se ficarmos presos ao passado, seja aquele passado de dores, pecados ou até de vitórias antigas, não conseguiremos avançar na direção do propósito que o Senhor preparou para nós. Claro, eu tenho, muitos de vocês certamente têm vitórias antigas, e isso é louvável, mas Deus quer te dar novas vitórias hoje, entendeu? Então, o tema é isso: quem olha para trás perde velocidade. Quem olha para trás perde velocidade. Quem sabe eu, quem sabe você que está me ouvindo ou assistindo, quem sabe já era para a gente estar lá na frente, mas como a gente olhou para trás, a gente está um pouquinho atrasado. Pense nisso, se não tem sentido esse negócio. Eu separei aqui o seguinte: o passado
ele não pode definir o seu futuro. Paulo declara: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Filipenses 3,13. Ele tinha um passado, Paulo, o apóstolo aqui, ele tinha um passado marcado por quê? Por perseguições à igreja. O apóstolo, antes de se converter, ele perseguia o povo de Deus. Ele cometeu erros gravíssimos, mas também por conquistas religiosas. Então ele disse o seguinte, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Entende? Então, se você quer avançar, se nós queremos avançar, nós precisamos soltar as amarras do ontem. Ontem já foi, ontem já é passado. Há 1 hora atrás já é passado, 1 minuto atrás já é passado, já passou. Então preste atenção. Culpa não pode segurar você. Mágoa não pode limitar você. Nem mesmo vitórias antigas podem te prender. Porque Deus tem coisas novas, aleluia. Deus diz isso em Isaías 43:19, eis que faço coisas novas. Não sei se vai encaixar bem o que eu vou falar aqui, mas veio na minha cabeça, eu vou falar. Tem gente que diz assim que quem vive do passado é museu, né? Museu, às vezes, é até bonito ver certas coisas. Mas trazendo para a realidade da vida, tem gente que não está sendo feliz hoje, agora. Sabe por quê? Que está vivendo de glória do passado ainda. Está na hora de você rever algumas coisas. Sabe por quê? Porque olhar para trás é viver de lembranças. Olhar para frente é viver de promessas. Claro que tem boas lembranças, como eu acabei de dizer. Quem me acompanha pelo rádio na íntegra, a gente fala alguma coisa no começo, né? E vai sempre a intercalar com a mensagem. Nem sempre está certo, né? Mas tem hora que dá certo. Mas então nós temos que entender que é bom lembranças. Mas eu não posso viver só das lembranças, eu tenho que viver do hoje. Deus tem coisa nova hoje. Eu sempre digo, eu estou vivendo uma das melhores fases da minha vida é hoje. E não que antes não estava bom, mas que hoje eu estou melhor do que ontem. Dá para entender isso? Só entende quem tem fé. Só entende quem tem experiência com Deus. Só entende quem passa por experiência. E experiência é individual. Cada um vai ter suas experiências na sua jornada da fé. Entendeu? Agora, preste atenção nisso aqui, é muito importante. O alvo é maior do que as distrações. Paulo diz, prossigo para o alvo. Ou seja, o alvo não é um troféu humano. Preste atenção, gente. O alvo não é um troféu humano. Nosso alvo é Cristo. É a vida eterna. Entenda? Talvez você estava pensando que o alvo é coisas materiais. Não, é muito mais que isso. É Cristo. É a vida eterna. Então, um corredor que fica olhando para os lados ou para trás perde tempo. Assim acontece com a gente também, minha gente. As comparações nos atrasam. As distrações do mundo nos fazem perder o foco. Mas o chamado de Deus é para a gente olhar para frente. É para a gente olhar para o prêmio. Vai ter um prêmio. Então, o alvo é maior do que qualquer distração. Muito cuidado com as invenções no meio cristão. Hoje tem os modismos. Como eu nasci num lar cristão e a gente vem de uma longa caminhada, então cada época tem alguns modismos. Tudo que é modismo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então cuidado com as distrações, cuidado com aquilo que prometem, mas Deus não está naquele negócio. Você está entendendo? Então você tem que se cuidar. A Bíblia diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu atendi várias pessoas esse ano e entre essas pessoas que eu acabei conversando, que elas me procuraram para conversar, achei interessante que uma delas até falou algo assim que me chamou a atenção e eu fui observar que como essa pessoa tem muita gente assim, gente que está tão mal. Aí você vai ouvir a história delas, elas serviam a Jesus lá no passado, elas gostavam do pastor da época, elas admiravam a amizade do pastor, mas esqueceu de andar com Jesus. Desde quando eu vim para cá, vai fazer agora em outubro desse ano de 2025,
Eu vou completar 24 anos que nós moramos em Curitiba. Então a gente tem aprendido muita coisa aqui. E eu me lembro que sempre pessoas me procuram, sou teu amigo, pastor, sou teu amigo. E alguns se tornaram meu amigo de fato, mas eu sempre brinco com eles. Olha, você é meu amigo, mas você já está... A tua amizade com Jesus, como é que tá? Que a minha amizade não vai te salvar se você não se entregar a Cristo. Então, como a pessoa me deu essa liberdade, eu usei dessa maneira para falar que o amigo Jesus está esperando essa pessoa também se entregar a Ele. Né? Porque às vezes tem gente que ela gosta, né? Esses tempos atrás, faz muito tempo isso, não foi ontem, faz tempo, mas eu recebi um telefonema, né? Veio de Minas Gerais até. Alguém me ligou e disse assim: olha, pastor, eu admiro você pregar suas mensagens, continue assim, continue assim. E aí ele disse que religião que ele segue, eu não vou falar aqui, né? Uma religião bem diferente do cristianismo, mas enfim. Mas ele falou: mas eu admiro o teu ânimo de pregar, continue assim. Continue assim, eu admiro a sua pregação. E eu sempre digo o seguinte: vocês podem até admirar e está tudo certo, né? Mas não esqueça que quem salva é Jesus. Se você não nascer de novo, a minha amizade não vai salvar você. Tá entendendo? Isso é muito sério que eu estou falando. É a maneira que eu prego, talvez assim, meio leve, né? Mas é bem profundo isso aqui para você entender. Que a gente está pregando o evangelho, praticamente eu estava orando esses dias, falei: Jesus de Nazaré, enquanto eu estou dormindo, eu estou pregando, enquanto eu estou sonhando, eu estou pregando, porque muitas mensagens vão para o canal do YouTube, então tem muita gente ouvindo, não é milhões, mas qualquer centena e milhares já é alguma coisa, né? Mas tem gente, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, eu penso assim, né, que não adianta você ter amizade: eu gosto de ouvir o fulano de tal. Eu tenho casos, agora parece que parou um pouco, mas tem pessoas que eu gosto de ouvir aquele pastor, ele é muito animado, mas não adianta você gostar de mim, não adianta você admirar a maneira que eu expresso aqui, isso não é suficiente, você precisa nascer de novo, você precisa entregar a tua vida para Jesus, entendeu? Isso é muito sério que eu estou falando, e eu estou falando bem leve aqui para você compreender isso, não é? Você está vendo o que está acontecendo no mundo. Aliás, eu quero dizer uma coisa bem, bem clara, isso que está acontecendo no mundo hoje sempre teve os problemas. Só que tem coisa que vai parecendo que é novo, mas é a mesma coisa. Sabe? Salomão diz, né? Tudo vai se repetindo. Entendeu? Só que sempre vem roupagem nova, vem coisas diferentes. Entendeu? Mas, então, problemas, lutas, sempre teve. Então, isso aí não vai te parar. Nosso alvo é Cristo. Então, cuidado com as distrações. Entendeu? Cuidado. Outra coisa importante aqui, dentro dessa visão bíblica, que a velocidade... ela vem do foco e também da perseverança. Ele diz assim: pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, na nossa corrida da fé, gente, não vai ganhar quem corre mais rápido, não. Mas quem persevera até o fim. Eu falei agora há pouco, né? Palavras de Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, na caminhada da fé, na corrida da fé, na jornada da fé, não ganha quem corre mais rápido, mas quem persevera até o fim. E a gente nota, pelo menos eu noto, eu observo, tem muitas pessoas que até elas querem tudo para o ontem, mas você tem que dar tempo ao tempo. Como diz a Bíblia, né? Provérbios, aliás, Eclesiastes, né? Eclesiastes 3 diz assim: há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher. Às vezes você quer colher uma coisa e você nem plantou, então você não vai colher nunca, se você não plantou a semente certa, entendeu? Então você tem que dar tempo ao tempo. Vou repetir pela terceira vez: na corrida da fé, não ganha quem corre mais rápido, mas quem persevera até o fim. E é interessante que a velocidade espiritual, ela aumenta quando o nosso coração está fixo no Senhor Jesus, entendeu? Em Deus. Então, quando olhamos para Cristo, a esperança nos impulsiona. Quando olhamos para Cristo, a fé nos dá força. Quando olhamos para Cristo, o Espírito Santo nos renova. Aleluia. Então, gente, quem olha para Cristo vai ganhar fôlego. Quem olha para trás vai perder velocidade. Eu separei aqui uma ilustração que diz assim:
Nas Olimpíadas de 1924, um atleta britânico chamado Eric estava à frente em sua corrida. Ao sentir a aproximação dos adversários, ele resistiu à tentação de olhar para trás e manteve os olhos fixos na linha de chegada. Com isso, cruzou a linha em primeiro lugar. Mas, em outra corrida famosa, um outro atleta que liderava a corrida decidiu virar a cabeça para ver o adversário. Esse pequeno gesto lhe custou a vitória. O que nós podemos aprender com isso, minha gente? Que na vida espiritual, isso também acontece. Se ficarmos olhando para trás, para o que deu errado, ou para quem está nos perseguindo, perderemos o ritmo. Mas se mantivermos os olhos em Cristo, alcançaremos a vitória. Aleluia! Nós concluímos com as palavras de Paulo, o apóstolo. Prossigo para o alvo. Então, não olhe para trás. O ontem já passou, já foi. As falhas já foram perdoadas. As feridas já estão sendo curadas. As vitórias antigas já são testemunho. Agora é hora de correr para o que está diante de você. Então, essa é a palavra. Quem olha para trás perde velocidade, mas quem olha para Cristo avança com fé. Que hoje possamos declarar como Paulo: eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E eu encerro com uma outra frase. A corrida da fé só vence com foco, perseverança e olhos fixos em Jesus. Meu Deus e meu Pai, graças te dou por esta palavra inspiradora, por esta palavra que nos ensina, nos alerta, nos encoraja a prosseguirmos para o alvo, para o nosso prêmio maior. Espírito Santo, só o Senhor sabe o que está passando no coração e na mente de cada ouvinte, de cada pessoa que está em sintonia com o Agindo Deus, que impedirá, pelo rádio e também pelo nosso canal no YouTube e alguma rede social. Meu Deus, e nós colocamos no altar da oração todas as famílias, todas as pessoas que estão ouvindo a palavra, recebendo a oração, ó Deus Todo-Poderoso, e que estão orando conosco agora em prol da sua família, dos seus vizinhos, dos seus amigos, enfim, que estamos juntos, unidos na fé, focados nas verdades de Cristo, que é o caminho, a verdade, a vida. Como diz João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, Jesus, tu és tudo para nós. Senhor Jesus querido, proteja cada família, nos livra de todo mal e renove as forças de cada um de nós, Pai. E que não venhamos ficar distraídos, nem para a direita, para a esquerda e muito menos olhando para trás, mas prosseguindo com fé, de cabeça erguida, com fé em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Aleluia. Senhor, que os milagres aconteçam neste momento, principalmente a salvação, que vidas que estão ouvindo ou que ouvirão essa palavra em outro horário, Senhor, que o Senhor possa salvar o perdido, o pecador venha ser salvo como o Senhor me salvou um dia e salvou tanta gente, mas que seja o dia de salvação, vidas venham ter um verdadeiro encontro com Cristo, e elas saiam da religiosidade, da falsidade, da hipocrisia e venham ter um nascer de novo e ser uma nova criatura e serem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, comprometidos com a Tua palavra. Senhor, abençoa a família querida, restaura esse lar, restaura este casamento, Senhor, restaura os filhos, o amor dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, que haja uma restauração espiritual geral em cada vida, em cada família, meu Deus. E nós te apresentamos todos os pedidos que chegam para nós agora. Colocamos no altar da oração e da intercessão, pedindo ajuda, socorro, proteção, livramento, e a graça do Senhor, o favor do Senhor venha sobre todos, Pai.
Abençoa a água que eu separei, que muitos separam também, que após a oração essa água se torne um remédio espiritual. E os enfermos sejam curados hoje, Pai. Eu quero repreender todo tipo de doença, de enfermidade. Pessoas que estão com asma, pessoas que estão com alguma infecção na garganta, pessoas que estão com algum tipo de alguma enfermidade, de alguma alergia. Meu Deus, em nome de Jesus, libera uma unção de cura. Sopra o vento, Senhor, do teu Espírito para cura, para milagres criativos, porque o Senhor diz na tua palavra que nós vamos orar em nome de Jesus e as pessoas serão curadas. E eu declaro cura, libertação, restauração e abençoa aqueles também que passaram por uma cirurgia, estão se recuperando. Deus restaura para que essa pessoa fique super bem após esse período de recuperação pós-cirúrgico, Senhor. Libera o teu favor, dando saúde, força e ânimo a todos. Abençoa aqueles também que semeiam, aqueles que têm um coração tão maleável, tão sensível para entender e semear no nosso ministério, Pai. Libera o teu favor de crescimento financeiro também naqueles que têm esse coração generoso, Pai. Abençoando os empreendedores, empresários, abençoando o profissional liberal, o autônomo, o trabalhador, ou aquele que vive da sua aposentadoria, que nada lhe falte, Senhor. Proteja esse lar, essa casa, a residência que ele mora, proteja a residência dele, até os vizinhos sejam beneficiados com esta oração também, ó Pai. E que a tua misericórdia seja sobre nós. Abençoa a nação brasileira, Pai. Faz um milagre em nossa nação, Senhor. Faz um milagre nessa pátria querida, Senhor. Nós confiamos em Ti e a nossa confiança está somente no Senhor Jesus, aquele que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Que assim seja. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todos que nos ouvem no planeta Terra. Em nome de Jesus, oramos e já te agradecemos. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.